Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. A gente está aqui hoje para conversar sobre nossa leitura conjunta de julho. Nós estivemos lendo Eu, Robô, deixa eu ver se aqui a luz consegue dar aqui, ó, dá para ver melhor, né? De Isaac Asimov. É um livro de ficção científica de um autor bastante conhecido nesse gênero, e foi uma leitura muito gostosa, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes eu quero lembrar vocês, pedir que vocês curtam o vídeo para ajudar a divulgar o canal. Quem não é inscrito, se gostar do nosso bate-papo, quiser participar, quiser acompanhar o canal, se inscreva, e que sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o nosso perfil do Instagram, para o nosso grupo no Facebook e para o nosso grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp. Combinado? E também os links da Amazon para todos os livros que eu mostro aqui. Então, gente, foi uma leitura muito gostosa. Eu sou uma pessoa que gosta de ler ficção científica. Ultimamente eu não tenho lido muito, eu gosto de ficção científica, eu gosto de distopia, eu gosto de fantasia, né? E eu não tinha lido muito. E quando a gente preparou, já comentei isso com vocês, quando a gente preparou a lista de livros para a nossa leitura conjunta desse ano, de 2025, a gente tentou mesclar bastante gêneros. Então a gente já leu literatura nacional contemporânea, esse ano a gente já leu Júlio Verne, que também é uma ficção científica, mas mais no sentido de aventura. A gente já leu poesia épica com os Lusíadas, mês passado, que foi maravilhoso, né? A gente agora está lendo ficção científica, então a gente está mesclando assim. A gente vai ler até literatura infanto-juvenil, mais clássica, que é o Alice, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, em outubro, que a gente tem assim o Halloween, um mês mais assim dedicado à fantasia, né? Então a gente vai estar lendo aí Alice. Mas hoje a gente vai conversar sobre o Robô, do Isaac Asimov. Aqui no nosso canal, no nosso perfil, a gente tem vídeo já para O Fim da Eternidade, do autor. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu gostei bastante, não foi assim um favorito da vida, mas achei a premissa e o desenvolvimento bastante envolvente, bastante interessante. O Isaac Asimov, gente, ele era russo, né? Mas em criança ele foi morar nos Estados Unidos, foi naturalizado americano. Ele nasceu em 1920, faleceu em 1992, né? Ele começou sua carreira literária escrevendo para revistas de ficção científica, inclusive os contos. A gente tem 9 contos aqui nesse livro, nessa obra, uma coletânea de contos, né? Do Isaac Asimov. Foram publicados anteriormente em revista, acho que, se eu não me engano, entre 1940 e 1950, né? O autor é muito premiado nesse gênero, né? Ele já ganhou várias vezes o Hugo Awards e o Nebula Awards, né? Que são prêmios direcionados para esse tipo de gênero, de ficção científica, né? E ele tem outras obras bastante conhecidas. Além desse Robô, existem 2 boxes, pelo menos aqui à venda no Brasil, também pela Aleph, se eu não me engano, só sobre histórias de robô, né? Mas ele também é autor da trilogia Fundação, que eu tenho aqui, pretendo ler em algum momento, também bastante conhecida. Ele é autor do Homem Bicentenário. Quem pelo menos não viu esse filme, né? Quem não é vintage, assim que nem eu, mais antiguinho, que não viu o Homem Bicentenário, se você não viu, sugiro que veja. Um filme lindo, 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 né? Ou então leia o livro. Eu até comprei recentemente o livro também, porque eu quero ler. E outras obras, né, gente? Ele tem outras obras aí também. Que mais que a gente tem para falar aqui dele? Bom, esse nome aqui, o título, Eu, Robô, na verdade, foi o que serviu de inspiração para o Asimov desenvolver esse tema da robótica nesses contos, né? Ele leu um conto, vou botar aqui o óculos, porque sem óculos eu não sou mais nada, gente. O título veio do conto Eu, Robô, de 1939, de Ian Binder e Otto Binder. Ele leu esse conto, ficou muito impressionado
e serviu de inspiração para ele escrever esses contos sobre robótica, né? O Robô foi lançado em dezembro de 1950, mas é impressionante, gente, como esse livro ainda é muito atual, porque na verdade os contos se passam no futuro, que seria o nosso, basicamente seria o nosso presente de hoje, né? Ele não acerta em tudo que ele fala ainda em relação à tecnologia, mas muita coisa já está acontecendo, né? E os problemas que ele levanta aqui são muito interessantes da gente observar, analisar e prestar atenção. Ele não queria que o nome do livro fosse O Robô. Ele tinha escolhido outro nome para o livro, que foi... Deixa eu ver se eu noto, você acha aqui. Eu anotei... Iron and Blood. Deixa eu ver se foi isso. Mind and Iron. O Asimov tem uma citação falando sobre o livro que diz o seguinte... sobre o conto que ele leu que inspirou a ele, né? Ele fala assim: ele certamente me chamou a atenção. 2 meses depois que eu o li, comecei Robbie, que é o primeiro conto aqui dessa coletânea, sobre um simpático robô e que foi o início da minha série de robôs positrônicos. 11 anos mais tarde, quando 9 das minhas histórias de robôs foram coletadas em um livro, o editor deu o título de O Robô sobre as minhas objeções. Ele queria que o título fosse Mind and Iron, né? Mente e Ferro. Meu livro é agora mais famoso que o conto, né? Que ele se inspirou, mas o conto de Otto veio primeiro, né? Ele, né, humildemente assume que foi inspirado nesse outro conto. Então, como eu já disse, gente, é um livrinho com 9 contos, eles estão todos interligados. E ele cria aqui o que a gente hoje conhece como as leis da robótica, que é até usado oficialmente, né, na tecnologia, né? O que diz essas 3 leis da robótica? Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores, né? Então, o livro é todo baseado e os problemas todos se desenvolvem relacionado com essas 3 leis da robótica. Os problemas que eu digo é situações, né, que vão se apresentar, que sempre vai ter assim, uma história, uma situação para se resolver e a solução daquela situação envolvendo os robôs, né? Então, como eu já disse, a obra começa com um conto que se chama Robbie, né, que é de um robô. Quando começou a se criar a inteligência artificial, o Android, criou esses robôs que eram, sim, para serem utilizados em casa, no lar, né? Existia esse robô Robbie, que era babá de uma menininha, a Glória, né? E essa menininha era apaixonada por esse robô, mas o robô não era aceito bem aceito nem pela mãe da menininha, nem pela vizinhança, nem pelas outras crianças. As outras crianças tinham medo, se assustavam. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece, né? Mas a menininha adorava o robô, eles se entendiam muito bem. Só que também criava a seguinte situação: a menininha não queria mais, ela não interagia com outras crianças, ela não queria brincar com outras crianças, ela não queria estar com outras crianças, ela só queria, tudo que ela fazia, ela queria estar com o robô. Isso começou a preocupar tanto a mãe dela, que a mãe dela quis se livrar do robô, o pai não queria, e tem toda uma discussão aqui que vocês vão ver o que acontece, né? E a partir desta situação do robô, do Robin, né, com a Glória, eles entenderam que não era bom que houvesse robôs na Terra, né? E juntou com outros fatos, é óbvio, né? Mas isso levou-se à conclusão que não deveria ter robôs na Terra, porque isso ia atrapalhar muito a sociedade, né? Em todos os sentidos, né? Vamos colocar assim, os interrelacionamentos, né? A dinâmica da sociedade. E a sociedade não confiava, acima de tudo a sociedade não confiava em delegar sua casa, seus filhos, sua propriedade, sua vida para robôs, né? Elas se sentiam ameaçadas. Por isso os robôs não foram mais permitidos dentro do planeta Terra. Mas aqui, dentro da história, já estamos num tempo intergaláctico, né? Conquistando, né, outros planetas. E é para lá que esses robôs serão enviados, tá?
Como eu já disse, gente, todos os contos aqui estão interligados. O livro funciona da seguinte forma. É um jornalista querendo entrevistar uma senhora de 75 anos, uma psicóloga aposentada, que trabalhou a vida inteira, se especializou em robôs. Então, ela tinha a profissão de psicóloga roboticista. Ela era psicóloga de robôs. E esse especialista queria conversar com ela, fazer uma entrevista com ela sobre como foi essa experiência dela enquanto psicóloga de robôs e contar para ele situações que ela vivenciou, né? Durante toda a sua carreira, 50 anos de profissão, trabalhando para uma empresa de robôs dos Estados Unidos, não, é porque aqui já não existe país, existem grupos, regiões, né? Para a região norte-americana. Então, a grande empresa dessa região norte-americana se chama US Robots, né? Então, ela trabalhou todo esse tempo para o US Robots e ele queria entrevistar. Então, o livro é uma série de entrevistas, ela contando diferentes situações vividas, não por ela especificamente, mas por pessoas que trabalhavam junto a ela e que ela teve conhecimento, né? E o nome dessa psicóloga é Susan Kelvin. Então, gente, o que eu achei muito interessante aqui é que os contos, tirando esse primeiro da Robbie, que se passa num tempo, vamos dizer assim, um tempo anterior, sei lá, uns 20, 30 anos anteriores, né, aos demais contos, os outros contos eles vão seguindo uma sequência de complexidade, né? Os problemas que estão sendo enfrentados pela empresa, pelo US Robots ou pela humanidade relativa ao que está acontecendo com os robôs, ele vai aumentando a complexidade, vai ficando cada vez mais difícil solucionar. E eles também abrangem diferentes níveis, como é que eu vou dizer isso? Em relação aos seres humanos, diferentes aspectos da vida do ser humano, né? Desde econômico, financeiro, político, emocional, a ponto de substituir o próprio homem, né? Vamos colocar assim. Que mais? Eu fiquei apaixonada por esse negócio de psicóloga roboticista, achei muito chique isso aí. A leitura, gente, é bem fluida, a linguagem é bem gostosa, o Asimov é um baita no escritor, então assim, esse eu acho que foi a primeira leitura conjunta que eu terminei bem antes do nosso cronograma. Na metade do mês de julho eu já tinha terminado, porque eu começava a ler um conto e eu não conseguia parar de ler, eu ficava envolvida, talvez porque eu gosto do assunto, mas assim, era muito fluida a leitura. Eu lia, quando eu vi já estava terminando, já estava começando outro, e foi muito gostoso ler esse livro. Foi difícil não comentar no nosso grupo de discussão antes do tempo, porque estava muito gostosa essa leitura, né? Eu achei muito envolvente o tema também, acho que isso me prendeu muito, né? E eu nunca tinha lido nada, apesar de ler ficção científica, eu nunca tinha lido nada envolvendo robótica, né? Os contos, como eu já disse, os contos são inteligentes, são dinâmicos, mas assim, o que mais me chamou atenção, para mim, Patrícia, nos contos, foi que né, porque eu não tenho prestado tanta coisa na vida da gente que a gente não para prestar atenção em tudo que está acontecendo, e está acontecendo muita coisa, né? Então eu comecei a parar para prestar atenção nessa introdução, né? Agora a gente está muito com esse negócio de inteligência artificial, né? Nessa introdução da tecnologia nas nossas vidas, né? Como isso está sendo feito de uma forma invasiva, pelo menos no meu entendimento, e perigosa, né? E isso o livro mostra de uma forma muito interessante, sabe, gente? A cada conto você vai ver como pode ser problemático e perigoso para a humanidade quando a inteligência artificial não é uma falha no sistema da inteligência artificial, ou quando ela é mal conduzida, quando ela é corrompida, né? Vamos colocar assim. Porque a gente não pode esquecer que quem faz a máquina não pode falhar. É o que eles afirmam aqui a história inteira, né? Mas o homem é que faz a máquina, e o homem é falho. E o homem pode corromper a máquina, né? E a máquina corrompida com uma inteligência absurda, com uma capacidade física, de conhecimento intelectual absurda, ela pode ser muito perigosa, né? E é essa questão que eu me peguei observando durante toda a história. E o outro ponto também que eu me pego observando é o seguinte: eu entendo que nós, seres humanos, não estamos preparados para tanta tecnologia. Essa tecnologia, no meu entender, teria que vir de uma forma mais
sutil, mais lenta, né? Porque está tão preocupado em vender tecnologia, em lucrar em cima da tecnologia, que ninguém percebe que a mente humana ela não acompanha toda essa tecnologia. Isso aí eu tenho visto muitos palestras, estudos, né, vídeos sobre esse assunto, e é um consenso geral que a mente humana ela não acompanha isso tudo. Tanto é que em muitas escolas de primeiro mundo, os países estão voltando a usar lápis, papel e caneta, porque o cérebro ele precisa de tempo para absorver informação, para aprender, para acompanhar. E o homem precisa desse exercício, ele não pode ter tudo mastigado para ele, tudo feito para ele. E isso afeta ele na questão intelectual, cognitiva, emocional, intelectual, em todos os sentidos, né? Isso aí eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Inclusive, se vocês já leram o livro, obviamente, o que vocês acham sobre isso, né? Meu conto favorito aqui desses 9 foi o penúltimo, que se chama Evidência, né? Onde, como eu falei, o nível de complexidade das situações vão aumentando. E nesse, normalmente os contos são protagonizados, vamos dizer assim, por 2 cientistas robóticos, né? Que resolvem os problemas técnicos dos robôs. Eles estão assim numa sei lá, vamos dizer assim, numa plataforma galáctica onde robôs trabalham extraindo um metal que a Terra precisa, e aí dá um problema com o robô. Então, normalmente esses 2 cientistas robóticos, né, engenheiros robóticos, que estão relacionados, normalmente estão sempre nessas histórias. Mas nesse específico e no último, a doutora Susan está diretamente envolvida, né? E nesse aí, Evidência, o que acontece? Numa grande cidade, né, dessa região norte-americana, vai ter eleição para prefeito, e um dos candidatos, o mais bem cotado, mais bem visto, se chama Stephen Byerly, alguma coisa assim. E o opositor dele, né, quem está concorrendo com ele, está afirmando que ele não é um homem, que ele é um robô, porque ele é muito perfeito. E o cara começou a observar, começou a pesquisar, começou a investigar e observar que esse prefeito ele não come, que ele não dorme, e que ele está sempre simpático, que ele está sempre bem. E começou a denunciar isso. E aí a doutora Susan Calvin, né, foi chamada para dar a opinião dela, ela como maior especialista em robôs, se havia possibilidade, já que robôs eram proibidos na Terra, e aquele parecia um ser humano. Se ele fosse um robô, ele parecia ser um ser humano, né? E se na opinião dela, aquele candidato, aquele homem, né, aquele político, poderia mesmo ser um robô, né? E essa história se desenvolve de uma forma muito, muito interessante, gente. E aí tem o último conto que fecha assim, com chave de ouro. É um conto assim um pouco mais lento, um pouco mais chato. É o único conto que eu achei que não foi tão dinâmico, mas foi a finalização perfeita para esse compêndio aqui de 9 contos sobre esse assunto da robótica. Gente, gostei muito da leitura, gostei muito, achei para o que ela se propõe dentro do gênero de ficção científica, dentro dessa área de robôs, eu achei muito bacana, muito fluida, muito gostoso. Adorei essa leitura, adorei, indico, quero saber se vocês já leram, como eu já disse, qual a opinião de vocês, né? E que mais? Pretendo ler a trilogia Fundação, tem outros livros aqui do Isaac Asimov que eu também pretendo ler. Sobre adaptações aqui, a gente tem o famoso, né, Eu, Robô, de 2004, né, protagonizando Will Smith. Não foi baseado em uma história específica, mas quando você... Eu até vi, porque eu não nem me lembrava mais do filme. Depois que eu acabei de ler o livro, eu fui assistir O Robô de novo. E ele o que se fala, né, é que é inspirado na obra do Asimov, né, mas não especificamente. Mas está bem parecido, o universo que ele descreve ali no filme está bem parecido com o universo que ele descreve aqui no Eu, Robô. E que mais? É isso, gente, é isso. Foi uma leitura muito gostosinha, indico muito, gostei muito. Aliás, as leituras desse ano estão muito bacanas. E por falar em leitura bacana, amanhã a gente está começando o cronograma de O Lobo do Mar, de Jack London. Vai ser a nossa leitura conjunta de agosto.
Gente, eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Eu tenho esse livro há muito tempo. Um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a fazer uma biblioteca, porque eu ouvi falar muito bem. Mas, depois eu vi a descrição desse livro, assim, falei, gente, eu acho que vai ser uma leitura lenta, uma leitura... Não sei se eu vou gostar e tudo. Mas aí, quando a gente fez a nossa pesquisa para escolher as leituras conjuntas deste ano passado, sugeriram esse livro, eu falei, acho que tá na hora. E aí, trouxe ele para nossa leitura conjunta. Acontece que, como eu já tinha acabado o Robô no meio do mês, e eu tô com muitas leituras atrasadas, a minha lista de leituras de 12 livros para 2025 tá atrasadíssima, eu falei assim, deixa eu ir adiantando esse aqui, porque eu acabei comprando ele no Kindle, edição comentada da Zahar, que não tem mais, tá esgotado, só tem agora essa edição de bolso. Né? Tem outras edições, eu vou deixar aqui linkado, se vocês quiserem, vou deixar a edição da Nova Fronteira também, vou deixar essa daqui. Mas eu queria da Zahar porque é comentada, a edição, o tamanho normal. E aí eu comprei né, ela no Kindle e comecei a ler. Eu levei pro trabalho, quando eu tinha um tempinho eu tava dando uma lida. E, gente, eu tô gostando muito desse livro. Eu achei, bom, é tão gostoso quando o livro surpreende. Porque, assim, não é um livro fácil, não. É muita filosofia, é muito questionamento existencial. Mas eu amo um personagem bem construído, que me surpreenda, que me desafie, que me deixe chocada. E aqui a gente tem um vilão, que é o Wolf Larsen, que é o capitão dessa escuna aqui, que é uma escuna que caça focas no Japão. Isso aqui é final do século XIX, que é um vilão assim que, gente, ele tá me deixando de boca aberta, né? Então, assim, é um livro brutal, tá? Não vou enganar vocês, não. E esse vilão não é gente boa, não, de jeito nenhum. Mas eu tô muito envolvida com ele. E gostando muito dessa leitura. Eu tive que me prender, porque quando eu vi, eu já tava na metade do livro, gente. Eu já estou aqui, ó, na metade do livro. E o nosso cronograma oficial só começa amanhã, mas não tem problema. Eu vou voltar a ler, amanhã eu começo a ler de novo, junto com o pessoal. Então, eu queria convidar vocês a participar dessa leitura. Vou deixar linkado aqui, como já disse, tá o link do WhatsApp para o nosso grupo de discussão. A gente lá bate um papo, troca ideia, impressões. O cronograma está no nosso perfil do Instagram, lá na pasta LC dos Stories, leitura conjunta, tem o cronograma dessa leitura. Você entrando no grupo do WhatsApp, eu posto de novo no grupo o cronograma para quem tiver novo, estiver entrando. E vamos lá, vamos ler junto, vamos ver o que a gente acha aqui dessa história, desse vilão. Vamos discutir, trocar ideia, impressões, curiosidades. Combinado? É isso, pessoal. Mais uma vez lembrando de pedir para você deixar o seu curtir, para apoiar o canal. E até a próxima. Tchau, tchau.